Nós estamos iniciando hoje uma nova série. Essa série será uma série curta para meditarmos aí sobre esse tema, as 7 palavras de Jesus na cruz. Eu queria ler com você então Lucas 23, a partir do verso 33. Um pouquinho antes, inclusive, nós já vamos ambientando aí o contexto da mensagem de hoje. A palavra de Deus diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Vamos continuar. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós terminamos aqui então a leitura da palavra de Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, nos edificando, encorajando, fortalecendo, exortando, transformando para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Irmãos, as últimas palavras de uma pessoa geralmente são palavras importantes. Eu tive um problema no final do ano com o meu telefone, com o meu aparelho, meu smartphone, e eu mandei ele para manutenção e peguei um outro para poder ficar utilizando nesse período. E sem querer, eu acho que é porque eu já passei dos 40, a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai começando a ter mais dificuldade de fazer algumas coisas. Eu deletei todo o meu histórico de mensagens do WhatsApp. Eu tinha mensagem de muitos anos, algumas que eu fazia questão de gravar. E entre elas, eu me lembrei de duas pessoas queridas, amadas, que partiram. Eu me lembrei, por exemplo, que uma delas, uma semana antes dessa pessoa sofrer um acidente e morrer, nós trocamos o WhatsApp. E a última fala dele para mim foi: pastor, quando eu chegar de férias, nós vamos nos encontrar. Ele chegou de férias, eu estava viajando. E não foi possível que nós nos encontrássemos novamente. Eu me lembrei de uma outra irmã querida, que também partiu de maneira trágica. E vez ou outra, eu confesso que eu voltava o meu WhatsApp para ler a última mensagem dela. Eu havia, naquela semana que ela faleceu, feito algo por ela, e a última mensagem dela foi uma mensagem de gratidão: pastor, muito obrigado pela ajuda, por ter lembrado de mim, por ter cuidado de mim, tal e tal e tal. Isso foi no início da semana. No final de semana, ela partiu. As últimas palavras de alguém geralmente são marcantes. Nós temos inclusive algumas ao longo da história. Eu já compartilhei aqui, se eu não me engano, num culto de sábado com os jovens. Algumas são bem curiosas, outras são históricas, outras são inusitadas. Por exemplo, eu me lembrei da morte de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas disse nas suas últimas palavras: saio da vida para entrar para a história. Isso aconteceu no dia 24 de agosto de 1954, o dia em que ele morreu, o dia em que ele se matou. Me lembrei, por exemplo, de uma frase de Leonardo da Vinci, considerado um dos maiores artistas pintores de toda a história, mas que no seu perfeccionismo sofria muito, querendo entregar sempre o melhor. E ele disse o seguinte, entre as suas últimas palavras de vida: eu ofendi Deus e a humanidade,
porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter. Eu confesso que quando eu leio essa frase eu fico tranquilo. Se Leonardo da Vinci achava que ainda não tinha entregado a excelência do seu trabalho, quem somos nós? Né? Pobres mortais. Eu me lembrei, por exemplo, irmãos, de uma que é inusitada, muito inusitada. Um cirurgião chamado Joseph Henry Green. Esse cirurgião, ele estava checando o próprio pulso no momento da sua morte. E a última coisa que ele disse foi: parou. Olha que inusitado. E ele faleceu como resultado de um ataque cardíaco. Eu me lembrei, irmãos, de uma que eu citei aqui num outro sermão para os jovens, que a mim, eu confesso que me toca e eu volto com certa frequência, de um jovem pregador chamado Robert Murray McCheyne. Na sua época ele foi considerado um grande pregador puritano. Dizem que ele era jovem e que por onde ele passava era impactante a sua presença, um grande avivalista, um grande evangelista. Mas morreu muito cedo, morreu muito jovem. E o que a biografia dele diz é que ele se ocupou excessivamente com seus afazeres e não cuidou da própria saúde. Mesmo estando doente, ele entendeu que poderia deixar esse cuidado para depois. E de repente a sua saúde se agravou. E ele disse o seguinte no seu leito de morte: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Olha que triste. Ele entendendo que as suas escolhas haviam feito com que ele prejudicasse a própria saúde e aquela mensagem tão nobre e gloriosa que ele tinha prazer em entregar, agora ele não podia mais. As últimas palavras de um homem são importantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós então chegamos ao tema da nossa mensagem, as 7 palavras da cruz. E nós precisamos explicar o que é isso. Porque, por exemplo, uma pessoa essa semana me perguntou se a última frase de Jesus tinha 7 palavras. E não é isso, ok? Não é isso. O sermão conhecido como as 7 palavras da cruz, pregado por muitos, às vezes como um único sermão. Hoje nós vamos, essa semana, ou esses dias, nós vamos dividi-lo em 2. Ele, na verdade, remonta às 7 últimas frases, às 7 últimas expressões ditas por Jesus na cruz do Calvário. A Páscoa, mesmo no Antigo Testamento, apontando para Cristo, ela se tornou uma ordenança, uma festa que o povo de Deus devia celebrar. Ela apontava para a redenção do povo de Deus, apontando para Cristo. A Páscoa, óbvio, que nos faz lembrar do contexto de Moisés, tirando o povo do Egito, Deus usando Moisés para retirar o seu povo do Egito, e Deus então, depois de enviar 9 pragas, ele anuncia a 10ª, mas ele diz o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro, vão imolar esse cordeiro, vão pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas das casas de vocês. Vai vir uma peste sobre o Egito, e essa peste vai assolar o Egito. Essa peste vai matar todo o primogênito. Porém na casa de vocês, as casas onde esse sangue estiver aspergido, eu pouparei. Num grande sinal, uma grande metáfora daquilo que Deus faz em Cristo Jesus, quando o nosso Salvador derrama o seu sangue para redimir o povo de Deus e assim livrar o povo de Deus da maldição, da condenação do pecado. A Páscoa então ela começa nesse sentido. O povo então prepara aquele cordeiro. A Bíblia diz que eles deviam comer aquele cordeiro às pressas, lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão. E eles então comeriam, não podiam deixar sobrar nada para o dia seguinte. E eles então iriam pegar a sua família e na sequência eles iriam partir rumo à terra que Deus havia prometido, numa grande metáfora de que é a obra de Cristo que nos conduz a essa terra de promessa, esse lugar de benesse na presença de Deus eternamente. No Novo Testamento, claro, nós entendemos que a Páscoa, ela tem o seu clímax em Jesus. Ele é o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Para nós então, irmãos, essa é a festa mais importante da cristandade. Ouvi uma frase um dia que eu gosto de lembrar dessa frase. Ela não é atribuída a alguém, é de autor anônimo, ou pelo menos até então desconhecido. E essa pessoa disse o seguinte, falando acerca de Jesus: muitos celebram o seu nascimento, mas poucos reconhecem o seu sacrifício.
Percebe por que a Páscoa é tão distinta? No Natal, muitos celebram o Natal, às vezes até sem entender qual é a razão do Natal. Mas o Natal, a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo, faz sentido ainda mais pleno quando Ele cumpre a sua missão e faz com que a sua obra seja consumada na cruz do Calvário. E é nesse momento, irmãos, que nós estamos, os últimos momentos de Jesus. Claro, se nós dermos uma olhada para os evangelhos, nós vamos perceber que os evangelhos, eles dedicam boa parte da sua escrita, do seu conteúdo, à última semana de Jesus. Por exemplo, se você der uma olhada no evangelho de João, já no capítulo 13, ele vai anunciar que estava chegando a hora. O restante do evangelho vai tratar desses últimos dias, esses últimos momentos de Jesus. Esse sermão, irmãos, na verdade, ele coloca a lente num pedaço de tempo ainda mais curto. E nós vamos ouvir então as últimas, e ver e ler as últimas 3 horas de vida de Jesus. Claro, você vai perceber que é um sermão temático. Nós vamos precisar ir para outros textos para poder ouvir as últimas frases de Jesus. Mas eu quero então resumir agora nessa introdução, na verdade, aquilo que eu penso sobre todo esse sermão. Eu quero afirmar, meu irmão, que na minha opinião, viu? O maior sermão de Jesus não foi o sermão no monte. Aliás, não foi o sermão do monte, mas foi o sermão no monte. O sermão do monte, é claro, é o primeiro grande sermão de Jesus, que lança luz sobre todo o seu ensino. Mas é no monte, na cruz do Calvário, que Jesus impacta a todos com as suas palavras. Eu diria, irmãos, que falar de Jesus, anunciar a graça, falar de Deus, falar da paz de Deus, anunciar a palavra de Deus quando vai tudo bem, é muito mais fácil do que quando a gente enfrenta a adversidade, a provação, a luta, quando nós enfrentamos perseguição e nós estamos diante do momento de maior sofrimento da história da humanidade. Não apenas da história de Jesus, mas da história da humanidade. O homem santo, o homem Deus, que se despiu da sua glória, veio até nós, andou entre pecadores, curou enfermos, ressuscitou mortos. Agora esse homem está sendo maltratado. Esse homem agora está sendo tratado, irmãos, de maneira vil, simplesmente porque ele é o Filho de Deus. Simplesmente porque, na verdade, esse era o propósito da sua vinda. Olhando para esse sermão então, irmãos, eu me lembrei de uma frase do pastor Hernandes, que eu acho que resume isso aqui muito bem também. Pastor Hernandes diz o seguinte, de maneira bem poética, que quando nós ouvimos as últimas palavras de Cristo, vemos que ele faz da cruz uma tribuna, do lenho tosco e maldito o seu púlpito, do patíbulo da morte uma cátedra para ensinar-nos suas últimas e mais preciosas lições. O que foi que Jesus então disse na cruz? Essas palavras, irmãos, são muito importantes, são preciosíssimas. Nós vamos então, a partir de hoje, ouvir e meditar nessas 7 palavras de Jesus na cruz. A primeira delas, nós já lemos, é conhecida como a palavra do perdão. Quero ler com você novamente apenas o verso 34 de Lucas 23. Lucas 23, o verso 34 diz o seguinte: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Já que eu mencionei o pastor Hernandes, eu vou mencionar de novo. Pastor Hernandes, resumindo esse momento da cruz, de Jesus na cruz, ele diz ainda algo muito bonito. Ele diz o seguinte: Judas o traiu a Jesus por dinheiro, os sacerdotes o entregaram por inveja, Pilatos o condenou por covardia, os soldados o maltrataram por maldade, a multidão pediu seu sangue por cegueira e ignorância. E lá está Jesus na cruz, traído por todos, negado por todos, perseguido por todos, maltratado por todos. Lá está o nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário.
E o que é que ele diz? Quais são as últimas palavras? A primeira delas é uma palavra de perdão. Nessa palavra de perdão, irmãos, nós vamos identificar aqui 3 atitudes de Jesus. A primeira delas é que Jesus perdoa os seus algozes. Quando ele diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes o que fazem, ele está já declarando que ele os perdoou. Na medida em que ele clama o perdão de Deus, ele está declarando diante dos homens que ele os está perdoando. A primeira coisa que nós encontramos é Jesus perdoando os seus algozes. É interessante que essa mesma expressão foi usada tempos depois por Estevão. Perseguido por pregar a palavra de Deus, Estevão é apedrejado, e enquanto é apedrejado, a Bíblia diz que ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa expressão ficou marcada no coração dos discípulos de Jesus, e deve ficar marcada no meu e no seu coração também. Jesus perdoa os seus algozes. Segundo, Jesus defende os seus algozes. Jesus está dizendo diante do Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está advogando aqui pelos seus algozes. Que espantoso, irmãos, que chocante. Mas ainda uma terceira atitude: Jesus está intercedendo pelos seus algozes. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é interessante que, falando acerca dessa intercessão, ela é um cumprimento profético. Lá em Isaías 53, o verso 12, diz assim: Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá-lhe o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Está lá em Isaías 53, verso 12. Jesus cumpriu cabalmente todas as profecias do Antigo Testamento, inclusive a que dizia que ele intercederia pelos seus algozes. É interessante, irmãos, eu vi vários comentaristas dizendo e opinando que essa expressão é como se ela tivesse um papel de representar a longanimidade de Deus que seria derramada sobre aquela geração. E ao invés de um juízo que alcançaria aquela geração de imediato, esse juízo durou cerca de 40 anos. Depois de 40 anos, uma guerra, o templo é destruído, juízo então é derramado, cumprindo Mateus 24, juízo é derramado sobre aquela geração. Mas alguns estudiosos vão dizer, essa expressão de Jesus é como Deus declarando a longanimidade dele para aquela geração. E por que não dizer, declarando a longanimidade de Deus sobre todas as gerações. Irmãos, que ensino maravilhoso, que verdade preciosíssima. Eu diria que essa primeira palavra de Jesus, ela tem como papel destruir duas coisas. Ela tem o poder de destruir duas coisas. Primeiro, a culpa pessoal. Segundo, a ausência de perdão. Quando nós ouvimos Jesus declarando perdão ao mais vil dos seus algozes, fica claro para nós que ele veio cumprir a sua missão de perdoar pecados. A Bíblia afirma que todos nós somos pecadores, que precisamos do perdão de Deus e que não há nada que nós façamos de nós mesmos para recebermos esse perdão. Quantas pessoas sofrendo, amarguradas, entristecidas, noites sem dormir por conta da culpa. A beleza desse sermão é que ele nos lembra que Jesus Cristo veio para remover a nossa culpa. Ele veio perdoar pecados. Não sei quanto a você, meu irmão, eu tenho 43 anos, desses 43, 40 vividos dentro de uma igreja. Desses 43, agora 13, é o 13º ano como um pastor da igreja do Senhor Jesus. E eu confesso que eu me pego muitas vezes, vamos dizer que metaforicamente falando, olhando no espelho e repetindo a expressão de Paulo: o mal que eu não quero, esse
eu faço. Quanto mais nós caminhamos, mais é natural que mais fique claro para nós a vileza do nosso pecado. Quanto mais nós conhecemos essa graça tão maravilhosa, mais evidência é posta sobre a nossa condição caída, miserável. Quem somos nós, irmãos, diante de Deus? Somos pobres pecadores. Aliás, há um livro, se eu não me engano, do John MacArthur, pastor John MacArthur, chamado Sociedade Sem Pecado. Esse é um assunto, irmãos, que saiu de moda. Nossa sociedade não toca mais nesse ponto, mas deixa eu te dizer uma coisa: pode ter saído de moda falar sobre a necessidade de perdão, mas uma coisa que não saiu de moda é a culpa que assola o coração e a alma de muitas pessoas. Mas a beleza dessa palavra, irmãos, é que ela anuncia para nós o maravilhoso perdão de Deus. Há perdão disponível, meu irmão, para mim e para você. Não interessa o estado da sua alma hoje. O que a Bíblia pede, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, e assim nós encontraremos graça e perdão mais uma vez. Mas essa expressão, essa frase de Jesus, ela também destrói a ausência de perdão. Pelo exemplo de Cristo, nós aprendemos que nós também devemos perdoar. Irmão, se há algo que é distintivo na fé cristã e que choca tanto, é justamente a presença do perdão. Porque fomos perdoados, nós somos ensinados a perdoar. Quem estava aqui domingo ouviu o Hudson, por exemplo, nosso irmão missionário, pregando e dizendo de uma experiência que ele viveu no campo missionário. Foram distribuir uma marmita, e por causa dessa marmita, para um grupo de pessoas necessitadas, trabalhando em trabalho escravo, por causa dessa marmita, os algozes ali presentes vieram e começaram a bater nas pessoas. E inclusive o moço que dirigia o carro para levar ali os alimentos, eles pegaram e bateram nele, e não paravam de bater. E eles então entraram no carro, o líder da missão, e tirou eles dali, e eles choraram muito. Isso foi o relato dele aqui, se eu não me engano, no domingo à noite. E eles choraram muito. Mas, irmãos, depois, um desses homens que estava fazendo a guarda deles veio conversar com eles. Depois de vários dias, eles descobriram que falava a mesma língua. E ele veio perguntando: como assim? Como é que vocês conseguem chorar por alguém que não é da sua família? Por alguém que vocês não conhecem? Como assim? Como é que vocês conseguem chorar por alguém nessa condição? Maravilhados, irmãos, por perceber algo que o Evangelho faz dentro de nós. O Evangelho, na medida em que nos torna parecidos com Cristo, faz com que nós copiemos sim o seu exemplo. E isso inclui a natureza do perdão. Meu irmão, eu quero te lembrar isso nessa noite. Quando nós olhamos para essa história, há duas questões importantes então aqui para serem tratadas. A primeira, nós somos ensinados sobre o perdão de Deus a nós. Mas a segunda é que nós somos exortados a também perdoarmos aqueles que nos ferem. Isso não é uma opção, isso é uma necessidade. Deixa eu te dizer uma coisa, que eu fiz questão de anotar para resumir o que eu queria dizer. O maior beneficiário do perdão é quem perdoa. Perdoar atrofia a raiz da amargura. Jesus disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Quem não perdoa está negando o convite gracioso de Jesus para trocar o fardo pesado da amargura pelo fardo leve do perdão. Lembre-se, se o seu fardo está muito pesado, é porque este não é o fardo de Cristo. Talvez você que me ouve nessa noite tenha carregado um fardo enorme, porque não consegue perdoar alguém. Ouvir essa palavra maravilhosa de Jesus é um lembrete para nós, de que nós podemos e devemos perdoar também uns aos outros. O maior beneficiário somos nós. Assim como o maior prejudicado é aquele que não perdoa. Aquele que não perdoa carrega alguém com quem ele não quer conviver para todo lugar que ele vai. De repente ele se sentiu ferido por alguém. Ele sai de férias, ele vai descansar.
ele está de frente para o mar, olhando para a praia, mas ele está lembrando daquele que o feriu. Ele quer ter uma noite de sono, ele quer descansar, ele deita a cabeça no travesseiro, e ele lembra daquele que o feriu. Ele quer ter um momento em família, ele vai para um restaurante, e de repente ele lembra daquele que o feriu. Meu irmão, a graça de Deus é tão grande, que ela não só oferece a nós perdão, como ela nos habilita também a perdoar uns aos outros. Essa, irmãos, é a palavra do perdão. Que Deus nos dê graça para nos apropriarmos dessa verdade tão preciosa, mas também para praticarmos essa verdade tão preciosa, perdoando também uns aos outros. Segunda palavra que nós encontramos ainda no texto que nós lemos, está no verso 43. Quero te convidar a olhar lá comigo, por favor. Lucas 23, 43. O texto diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se você acompanhou a leitura, percebeu, há um discorrer aqui do texto. O texto diz então que o nosso Senhor Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Sobre a sua cabeça foi colocada uma placa escrita em 3 línguas: este é o Rei dos Judeus, em grego, em letras gregas, romanas e hebraicas. Havia ali então um anúncio da condição ou da pena que foi imposta, a qual a causa, do que Jesus Cristo era acusado. Ele era acusado de dizer que ele era o Rei dos Judeus. E o texto então, a partir do verso 39, vai mostrar o que esses homens disseram na cruz. O texto diz que primeiro um dos malfeitores começou, no verso 39, a blasfemar contra Jesus. E ele diz então: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O texto diz então que, respondendo-lhe porém o outro, verso 40, o repreendeu dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Olha que interessante. 2 pessoas na cruz, e aqui eu não tenho como escapar, irmãos. O lembrete do sermão do monte, onde Jesus, quando caminha para o fim do sermão, ele fala sobre 2 caminhos. Ele fala sobre aquele que edifica a sua casa sobre a areia e aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E ele diz que há apenas 2 caminhos: um largo que conduz à perdição, uma porta larga que conduz à perdição, e um caminho estreito, uma porta estreita que conduz à salvação. E aqui agora estão diante de Jesus, ou ao lado de Jesus, 2 ladrões, um crucificado à sua direita, outro crucificado à sua esquerda. E o primeiro, que já sofrendo, deveria no mínimo se ocupar do seu próprio sofrimento, ainda se vale daquele momento para no mínimo zombar, debochar de Jesus na cruz. E o outro chega a dizer para ele: você não percebeu que você está na mesma condição? Nem estando na mesma condição sua ficha não caiu? E nem aqui você teme a Deus? Continua usando essa boca velha sua para falar besteira? Olha que interessante, irmãos. Aí o verso 41: nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Que coisa, irmãos. Um ladrão que reconhecia que a sua sentença era justa. Um ladrão que reconhecia a sua culpa publicamente. Isso é raro, irmãos. Isso é muito raro. E aqui um ladrão então não apenas reconhece que a sua sentença era justa, ele não apenas reconhece a sua condição, mas ele diz o seguinte, verso 42: e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Não sei se você percebeu, mas de certa forma os 2 estão fazendo pedidos. Um de maneira mais debochada, dizendo assim: você é mesmo esse Salvador que você diz que é? Então salva você e salva a gente. O outro, de maneira agora
respeitosa, reverente, com o coração agora demonstrando certo temor. Ele diz o que nós acabamos de ler: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus? A belíssima resposta de Jesus, que nós lemos no verso 43. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui, irmãos, nós recebemos a palavra da salvação. A belíssima palavra da salvação. Um ladrão salvo significa que a salvação não se alcança por obras ou por ritualismo religioso. Essa é a grande mensagem dada por Jesus agora na cruz, mostrando, irmãos, que estava ali ao seu lado alguém que não mereceu, alguém que não fez por onde, alguém que não teve tempo, por exemplo, de passar na classe Vida Nova, lá com Osmar, as 13 lições, depois ser batizado, frequentar uma igreja, dar dízimo. Alguém que não teve tempo, irmãos, de fazer muitas coisas que infelizmente tem feito algumas pessoas se julgarem melhores do que outras por causa delas. Tem feito muitas pessoas acharem que por causa dessas coisas elas merecem o bem de Deus. Essa semana eu conversei com cristãos e na conversa a gente trocava algumas palavras e eu disse a eles algo que eu vi, claro, há muito tempo atrás, mas que para mim, irmãos, é uma verdade que me acompanha. Não nos devia nos espantar, irmãos, o fato de pessoas boas sofrerem, de coisas boas, de coisas ruins acontecerem a pessoas boas. Deveria nos espantar, irmãos, o fato de coisas boas acontecerem a pessoas ruins. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer, mas geralmente quando nós estamos sofrendo, o nosso sentimento é assim: eu não mereço passar por isso. Eu sou um cristão fiel, eu sou um cristão tão dedicado, eu sou uma boa pessoa, eu não mereço sofrer. Diante do sofrimento, irmãos, a nossa reflexão deveria ser ao oposto. A gente deveria olhar para as outras coisas boas que aconteceram na nossa vida e ficar maravilhados, porque nós somos maus. A Bíblia diz que só há um que é bom, e é o próprio Deus. Mas como pode seres tão ruins, pecadores, miseráveis, ainda receberem tantas coisas boas de Deus, e Deus derrama essas coisas boas sobre todos os pecadores, independente do credo, independente do lugar onde eles moram, independente da condição onde eles estão, se estão vivos, se gozam de qualquer benesse, não é porque merecem. O ladrão na cruz é um lembrete para nós, irmãos, de que na verdade nenhum de nós merece nenhum bem. Tudo que nós merecíamos era condenação. Tudo que nós merecíamos era juízo. Todo juízo que Deus derramasse ainda seria pouco, perto do que nós mereceríamos. Mas Ele oferece salvação. Ele oferece a graça da salvação. Essa é a mensagem maravilhosa, irmãos, que nós encontramos aqui. Claro, não estou aqui desfazendo de tudo aquilo que diz respeito à vida religiosa, a classe Vida Nova, batismo, o ingressar numa igreja, ser fiel nas suas contribuições. Mas, irmãos, nós precisamos nos lembrar que tudo isso é resultado da salvação e não meio para tal. O ladrão na cruz é um lembrete para nós acerca dessa verdade. Como está o estado da sua alma nesse mês, à medida que nós aproximamos a Páscoa? Será que você ainda se alegra e celebra a sua salvação como no começo? Eu te digo que nós deveríamos celebrar ainda mais à medida que amadurecemos em perceber qual é a nossa condição e o que é que Cristo fez por nós. É interessante, irmãos, que Jesus oferece a esse ladrão aqui não apenas a imortalidade. Aqui não é só um oferecimento de Jesus de que ele viveria para sempre. Jesus não oferece apenas imortalidade. Claro, irmãos, para seres finitos, mortais, ainda mais na medida em que nós nos deparamos com a morte, algo que nós desejamos é a imortalidade, é saber que há algo além, e que esse algo além é um paraíso criado por Deus,
É um lugar perfeito criado por Deus. É um lugar que, como diz em linguagem figurada as Escrituras, onde as ruas são de ouro, onde as lágrimas são coletadas num grande cálice. Um lugar onde há provisão sem fim. Ah, irmãos, como isso é bom. Mas Jesus não ofereceu a ele apenas a imortalidade. Sabe o que Jesus ofereceu a ele também? Comunhão. A beleza do céu, irmãos, não é apenas a ausência do sofrimento. A beleza do céu não é apenas a ausência da morte. A beleza do céu, irmãos, do paraíso, é que Cristo estará lá. E nós estaremos eternamente com Cristo. Um lugar perfeito sem Cristo, irmãos, é um lugar imperfeito. E Jesus está dizendo para esse homem, não só que ele o oferecia a imortalidade, mas ele diz, eu mesmo estarei com você hoje no paraíso. Que beleza, irmãos, nós encontramos nessa expressão. Olha que interessante que diz Barclay. Ele diz também de maneira poética que a palavra paraíso é um termo persa que significa jardim murado. Quando um rei persa queria honrar de maneira especial a um de seus súditos, o convidava a acompanhá-lo a passear pelo jardim. Jesus prometeu ao ladrão arrependido algo mais que a imortalidade. Prometeu-lhe um honroso posto de acompanhante pelo jardim nos átrios celestiais. Olha que bonito, irmãos. A palavra que Jesus emprega, ela tem esse contexto persa. Quando o rei queria honrar um dos seus súditos, ele então convidava para um passeio, e eles então passeavam juntos pelo jardim. Jesus está dizendo a esse ladrão, não apenas que ele permitiria que ele acessasse ao seu paraíso, mas que ele mesmo estaria com ele, andando pelas ruas desse maravilhoso jardim de Deus. Que coisa linda, irmãos, nós encontramos aqui. Talvez nos escape, seja necessário que lembremos que nós, na verdade, somos peregrinos e forasteiros, e essa não é uma linguagem apenas do Novo Testamento. A Bíblia diz que nós fomos criados em um jardim perfeito, mas que desde a queda nós fomos expulsos deste lugar. E desde então a jornada do homem na terra passou a ser uma jornada de peregrinação. Essa é a história de Adão e Eva, peregrinos, fora do jardim de Deus, fora da sua casa. Mas essa é a história de tantos outros personagens. Essa é a história de Noé. Essa é a história de Abraão, saindo da sua terra, indo para a terra que Deus lhe mostraria. Essa é a história de Jacó, fugindo do seu irmão. Essa é a história de José, vendido para o Egito. Essa é a história dos demais filhos de Jacó, agora também no Egito, buscando provisão. Essa é a história de Moisés, 40 anos peregrinando pelo deserto, e chegando à porta da terra prometida, o Senhor dizendo para ele, já deu, sobe ao monte, que chegou a sua hora. Essa é a história, irmãos, do povo de Deus. Mas sabe qual que é a beleza também da nossa história? Que o nosso Senhor nos promete que vai não apenas nos introduzir no seu paraíso, mas vai estar conosco ali por toda a eternidade. Essa é a palavra da salvação. Quero terminar, irmãos, com uma expressão também que eu achei muito bonita, de Warren Wiersbe, comentando esse texto. Ele diz o seguinte: Lucas é o único escritor do Evangelho que registra a conversa entre Jesus e o ladrão. Como o ladrão sabia que Jesus tinha um reino? Provavelmente pela placa pendurada sobre a cabeça de Jesus. Verso 38. Como ele sabia que Jesus podia salvá-lo? Ele ouviu os zombadores gritarem, salvou os outros. Verso 35. Mesmo a ira do homem pode louvar a Deus. Talvez eles não tenham percebido, mas os algozes, o Império Romano, tudo aquilo que foi feito, irmãos, conduzindo Jesus para o martírio, na verdade era uma proclamação da sua vitória. Lá estava sobre a sua cabeça
a declaração, para que todos os povos lessem na sua própria língua: este é o rei dos judeus. Lá estava um dos seus algozes declarando: ele salvou os outros, e ainda que de maneira zombeteira, afirmando aquilo que era uma verdade preciosíssima. De fato ele salvou os outros, mas ele não se salvou, porque se ele se salvasse, ele não salvaria os outros. Ele se entrega à morte, para que eu e você ouvíssemos essa maravilhosa palavra de salvação. Terceiro e último lugar, quero te convidar a passear comigo um pouco agora, indo para o Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19. Terceira e última palavra de hoje. Evangelho segundo João, capítulo 19. Como eu disse no início, irmãos, nós vamos precisar seguir de um evangelho a outro, porque os relatos não estão todos no mesmo evangelho. Alguns em Lucas, alguns em João, como esse, por exemplo. Lucas 19, 26 e 27 diz assim a palavra de Deus: vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aqui, irmãos, nós estamos na sequência cronológica, ok? Primeiro, Jesus clama por perdão aos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois, Jesus oferece salvação ao ladrão crucificado ao seu lado. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora, irmãos, de maneira talvez dentro dessa sequência, dessa série, talvez uma das mais inusitadas, Jesus agora se refere a Maria. E ele agora diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho, apontando para João, e a João: filho, eis aí a tua mãe. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos então encontrar aqui a terceira e última, para hoje pelo menos, palavra de Jesus, e essa é a palavra da solidariedade. O que é que a gente precisa destacar nisso aqui? Primeiro, que Cristo é quem controla a situação. Ele está no controle, aliás, irmãos, de tudo o que acontece enquanto ele está ali na cruz do Calvário. Há relato, por exemplo, nos evangelhos, de que foi oferecida uma bebida a ele e que ele recusa essa bebida. Essa era uma bebida que era oferecida geralmente aos crucificados, que era uma espécie de opioide, que fazia com que os seus sentidos agora fossem embotados, para que ele sofresse menos. Jesus está na cruz, irmãos, pleno. Ele está no controle da situação, e é no controle da situação que ele diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Com esta mensagem, irmãos, Cristo, ele rompe os seus laços familiares terrenos com Maria, sua mãe. Ele está dizendo: olha, os laços terrenos se encerraram aqui. E o texto diz que ela entendeu isso. O texto diz que João entendeu isso. Ele toma Maria e a leva agora para casa. O que a gente precisa destacar aqui, irmãos? Que ao mesmo tempo que essa história, ela descreve o rompimento desse laço terreno, ela demonstra, irmãos, uma profunda compaixão de Jesus por Maria e, como consequência, por todos aqueles que sofrem. Por que Jesus tratou Maria assim? Deixa eu te dar aqui um breve resumo. Primeiro, quando nós pesquisamos os evangelhos e também a história, nós descobrimos que é muito provável que José já não estava vivo aqui. Maria era uma viúva. Segundo, nós descobrimos que os irmãos de Jesus ainda eram incrédulos. Eles não criam ainda em Jesus. Pastor, a Bíblia fala que Jesus teve irmãos? Sim, em mais de um episódio. Marcos capítulo 6 fala
que Jesus tinha irmãos, e João capítulo 7, 5 vai dizer que os seus irmãos ainda não haviam crido. Nós conhecemos a história e sabemos que entre os irmãos de Jesus estavam Judas e Tiago, não o Judas que traiu a Jesus, mas outro jovem chamado Judas, que escreveu depois o evangelho, a epístola que nós temos na nossa Bíblia. Mas até aqui, eles não haviam crido ainda. Maria era essa mãe que agora está ali professando a sua fé, está diante do Salvador, está diante do Messias, mas nem os seus outros filhos criam que Jesus era o Messias. É como uma mãe que professa a sua fé, mas vê ainda os seus filhos perdidos. É para essa mãe que Jesus está falando. Terceiro, João Batista era filho de Salomé e portanto sobrinho de Maria, e também já estava morto. Lembra da alegria que ela ficou quando ela foi à casa de Salomé, e a Bíblia descreve o encontro das crianças no ventre. Maria ficou profundamente feliz, ficou meses na casa de Salomé. Mas aqui, irmãos, João Batista já estava morto. O sobrinho amado já havia partido, e agora era a vez dela chorar o seu próprio filho. Quarto, irmãos, Jesus está demonstrando o seu amor filial por sua mãe. Afinal de contas, estava diante dele aquela que o deu à luz. E o que é que nós podemos inferir aqui ainda, irmãos, de importante? É o caminho para o fim. Entendo eu, irmãos, que nós protestantes honramos Maria como ela deve ser honrada, mais do que qualquer outro. Quero te dar provas disso que eu estou afirmando. Primeiro, lá em João 2, verso 5, foi Maria mesmo quem disse: fazei tudo o que ele vos disser. Maria em nenhum momento pediu para que fosse feita a vontade dela, mas para que fosse feita a vontade de Jesus Cristo. Ainda, irmãos, quando nós olhamos para os escritos do Novo Testamento, quero destacar uma estatística que disse para uma pessoa essa semana que eu gosto dessas estatísticas. Quero destacar uma aqui. 201 vezes nós vemos o nome Jesus sendo mencionado no Evangelho segundo Mateus. 160 vezes o nome de Jesus é mencionado no Evangelho segundo Marcos. 190 vezes o nome Jesus é mencionado no Evangelho de Lucas. 269 vezes o nome de Jesus é mencionado no Evangelho segundo João. Nós temos 820 menções ao nome de Jesus apenas nos 4 evangelhos. Sabe quantas vezes o nome de Maria é mencionado em todo o Novo Testamento? 56 vezes. Mas isso inclui Maria Madalena e todas as outras Marias. O Evangelho, o Novo Testamento, irmãos, não é sobre Maria, é sobre Jesus. É muito claro isso na teologia do Novo Testamento. A própria Maria entendeu isso. A própria Maria diz, por exemplo, no seu cântico tão famoso, que ela sabia, que ela entendia que Deus era o seu Senhor. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. E ela inclusive chega a se chamar diante dele de sua serva. E não só isso, a própria Maria afirma a necessidade de um Salvador. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria sabia muito bem quem ela era. Tem muita gente que não sabe quem é Maria. Acha que presta-lhe uma homenagem, quando na verdade ofende a Maria, a Deus e ao Evangelho. Mas isso, irmãos, não pode nos fazer ir na direção contrária e de repente não perceber aquilo que o próprio Jesus fez com Maria. Maria foi uma mulher agraciada, Maria foi uma mulher bendita, Maria foi uma mulher escolhida para viver, irmãos, uma experiência, creio eu, que uma das experiências mais marcantes que uma mulher poderia viver. Ela carregou no seu ventre o Salvador do mundo, ela carregou no seu ventre o homem-Deus, ela carregou no seu ventre Jesus Cristo. Ela teve o privilégio de cuidar do menino. Ela teve a alegria de vê-lo homem, iniciando o seu ministério. E agora, depois de cerca de 3 anos e meio, ela tem a tristeza de vê-lo pendurado na cruz do Calvário.
Mas sabe o que é a beleza desse texto, irmãos? A Bíblia mostrando para nós que Jesus Cristo cuida de Maria nesse momento. Há solidariedade para com o sofrimento de Maria, ao ponto de Jesus dizer: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E aqueles dois então, poeticamente dizendo, saem dali abraçados, se consolando. Irmãos, que privilégio é servir a Jesus e experimentar também da graça da solidariedade de Deus. O Jesus dos evangelhos, irmãos, é o Jesus que chora. Deus se depara diante da morte e ele chora. Lembra de Lázaro, seu amigo? Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Era exatamente para essa hora que ele tinha chegado. Jesus sabia que era o momento dele ser glorificado na ressurreição de Lázaro. Mas o seu amigo estava morto há 4 dias. As suas irmãs estavam chorando, sofrendo. E a Bíblia diz então que Jesus chorou. E ali, irmãos, nós temos no Evangelho a demonstração de qual é o olhar de Deus para o nosso sofrimento. Deus se compadece. Deus se solidariza. Ele chora a morte de Lázaro. Aqui, irmãos, ele se solidariza. Ele se compadece da mãe que sofre. Eu quero terminar aqui, irmãos, dizendo que é tão bonito ouvir isso e ao mesmo tempo perceber que nós somos chamados não apenas para reconhecermos a compaixão de Deus por nós, mas para sermos braços de compaixão do próprio Cristo sobre aqueles que sofrem. É como se hoje Ele dissesse a nós: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Somos chamados, irmãos, como igreja, a sermos o braço estendido de Cristo, anunciando a compaixão divina para aqueles que sofrem. Irmãos, mensagem maravilhosa na cruz do Calvário. O Cristo da cruz, irmãos, enquanto sofria, enquanto era maltratado, cravado no madeiro, se solidariza da mulher que deu a luz a Ele. Ele se compadece de nós. Ele se importa conosco. Seu olhar de graça é contemplado, irmãos, também na cruz do Calvário. Que Deus nos dê graça para que essas palavras não só alentem o nosso coração. É tão bom ouvir sobre isso, sobre o Deus que nos perdoa, sobre o Deus que nos salva, sobre o Deus que se compadece de nós. Mas que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós sejamos também instrumento de perdão, instrumento de salvação, instrumento de compaixão para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Semana que vem, então, nós prosseguimos aí com as 4 últimas palavras de Jesus na cruz, com o nosso pastor, em nome de Jesus.